Capítulo 3. A nova civilização. Momentos iniciais da transição. Fim do mundo. Arrependei-vos porque o fim do mundo se aproxima. Está próximo o reino do céu. Foram advertências feitas por Cristo cerca de 2000 anos atrás. O verdadeiro significado, porém, desses dois alertas nunca foi devidamente esclarecido, pois os tempos não eram adequados. Reinava ainda a era da noite. Agora finalmente chegou o momento exato de anunciar o fim do mundo e o que este acontecimento significa. Na verdade, é a transição da era da noite para a era do dia. Portanto, quando Cristo falou em fim do mundo, referiu-se ao término da longa era da noite, época de trevas e repleta de sofrimentos. Ao mencionar o reino do céu, estava fazendo alusão à era do dia, ambiente cheio de luz e alegria, do qual terão sido eliminados todos os males, infortúnios e pecados. Ao ouvir esta explicação, o homem de fé prontamente vai entendê-la e aceitá-la. O mesmo não ocorrerá com os materialistas. Por se tratar de uma ocorrência de origem divina, jamais a compreenderão. Início da transição. Pela ordem, a transição da noite para o dia começou no reino de Yugen, um nível divino, bem rarefeito e extremamente alto. Refletiu-se depois no mundo espiritual e a seguir no material. A primeira mudança, a do reino de Yugen, ocorreu em 1881. A segunda, isto é, a do plano espiritual, em 1931. A próxima e grande transformação, que já está bastante iminente, acontecerá no mundo material. Em suma, estamos no alvorecer de um novo dia, aguardando o surgir do sol no Oriente. É importante notar também que durante o período da noite prevaleceu o espírito da água, mas agora, com o início da era do dia, vai imperar o espírito do fogo, símbolo da mudança das trevas para a luz. Mutações profundas. Outro ponto fundamental diz respeito às transformações que acontecerão na Terra. Não vão se limitar apenas ao surgimento de uma nova era. Na verdade, ocorrerão mutações profundas, acarretando um processo de destruição sem precedentes. Por outro lado, o plano espiritual, devido ao aumento do poder da luz, sofrerá também uma intensa purificação, cujos reflexos serão sentidos no mundo material em forma de catástrofes de proporções incalculáveis. À medida que o espírito do fogo for tornando-se mais forte, esses métodos violentos de limpeza agirão de maneira cada vez mais profunda, a ponto de o bem e o mal, o certo e o errado, se apresentarem a cada instante com maior nitidez. Daí que nenhum pecado ficará impune. Contudo, como resultado dessa enorme ação purificadora, surgirá, para a felicidade dos bons, uma nova forma de viver nunca antes experimentada pela humanidade. Purificações severas. Como as doenças constituem basicamente o maior processo de eliminação das toxinas, é natural que pessoas com grande acúmulo de impurezas sofram, em consequência do aumento do espírito do fogo, severas purificações. Também não se deve esquecer o fato de até hoje as moléstias terem agido como formas lentas de limpeza através de gripes, tosses, dores de cabeça ou alguma outra ação suave sem grandes ameaças à vida. No final dos tempos, porém, dificilmente haverá quem possa resistir. As doenças serão violentas e com vários sintomas simultâneos. Acontecerão problemas gravíssimos. Os médicos não vão saber diagnosticar a causa e a morte repentina será inevitável. Portanto, em consequência dessas grandes purificações, toda a humanidade passará por um período de horror indescritível, com uma quantidade inumerável de vítimas. Foi exatamente sobre esses fatos a advertência de Cristo, feita já há tantos anos, quando se referiu ao fim do mundo.
Entretanto, até hoje os homens não entenderam o significado do juízo final, nem sabem a época em que vai ocorrer. Por essa razão, a maioria ainda não despertou. Agora, porém, o tempo está se aproximando. Deus permitiu, por isso, que eu soasse um estridente alarme ao falar de modo claro sobre o verdadeiro sentido do grande juízo. De outra parte, será também um período durante o qual o imenso amor divino poderá salvar o maior número possível de pessoas, uma vez que Deus, como executor da grande mutação, terá em suas mãos o destino de toda a humanidade. Entretanto, para que a misericórdia suprema se manifeste, os homens precisam desde já arrepender-se e entregar-se irrestritamente ao Criador, pedindo-lhe perdão pela enorme carga de máculas acumuladas. Eis a única maneira de poderem ultrapassar ilesos essa fase. Não haverá outro caminho. A mim coube, como propulsor desta fase final do plano de Deus, alertar pela última vez a humanidade. Quem não quiser ouvir essas advertências estará automaticamente escolhendo a autodestruição, porque para arrependimentos de último instante não haverá tempo, será tarde demais. Aquecimento do globo terrestre. Elevação da temperatura. Há muito tempo venho alertando para essa realidade. O mundo, durante milhares de anos, esteve mergulhado na era da noite, fria e governada pelo espírito da lua. Agora começou a mudar para a era do dia, regida pelo espírito do sol e por isso bem mais quente. De fato, esse aquecimento aconteceu primeiro no plano espiritual, mas atualmente está afetando de modo bastante sensível a parte física. Trata-se, pois, de uma ocorrência muito interessante e da qual eu sou um exemplo vivo. Basta observar, por exemplo, o que dizem as pessoas a respeito de mim, quando no inverno entro num recinto e ele começa aos poucos a se aquecer devido à minha presença. Eu mesmo me dou conta de que ao permanecer durante um determinado tempo num local, a temperatura ambiente começa a subir. Esse fato, conforme já expliquei várias vezes, decorre da bola de luz que existe dentro do meu ventre, cujo calor irradiado é intensamente forte. Mesmo quando estendo a mão para ministrar jorei a centenas de pessoas, muitas delas, segundo me relatam, transpiram bastante. Outro ponto fundamental a ser considerado é que as religiões existentes são protegidas pelo Deus lunar e, por isso, ao realizarem curas, aliviam somente os sofrimentos físicos através da solidificação das toxinas, num processo semelhante ao da medicina. Na messiânica, todavia, acontece exatamente o oposto. Como tem a proteção do Deus solar, dissolve as toxinas por meio da febre, eliminando-as logo depois. Consequências. A partir de agora, devido ao aumento da temperatura da Terra, as purificações vão ficando mais intensas. Como o aquecimento do planeta se está tornando notório, até mesmo os meios de comunicação já começaram a falar a respeito dele. O jornal da NHK, Rádio Estatal Japonesa, em sua edição de 15 de dezembro de 1952, publicou um artigo dizendo que cientistas do mundo inteiro afirmam estar o globo terrestre esquentando. Outra comprovação importante é que a temperatura média de Tóquio, comparada à dos invernos anteriores, está mais alta, embora nos últimos tempos tenha feito muito frio, principalmente pela manhã e à noite. Recentemente, um jornal dos Estados Unidos noticiou que o Real Instituto Geográfico da Dinamarca publicou um estudo segundo o qual o calor da Terra aumenta pouco a pouco em consequência da radiação solar. Também no Chile, um cientista constatou que a intensidade dos raios solares está permitindo o aquecimento paulatino do globo terrestre. Na Suécia, outro estudioso, baseando-se em observações efetuadas em várias partes do mundo, afirma poder comprovar que o planeta está ficando cada vez mais quente.
Esse estudioso sueco diz também que o número de dias nos quais a temperatura caiu abaixo de zero numa cidade do norte de seu país corresponde à metade daqueles em que idêntico fenômeno vinha ocorrendo nos últimos 75 anos nesse mesmo local. Acrescenta ainda: o gelo na Groenlândia está derretendo lentamente, fato já conhecido há bastante tempo. Outro episódio digno de nota é que no Mar Branco, ao norte da Rússia, e na Baía da Bósnia, no leste da Escandinávia, o período de congelamento do mar encurtou nos últimos anos. Em consequência, prolongou-se para 3 ou 4 semanas a mais o tempo em que a navegação pode ser efetuada nessas regiões. Um biólogo americano, professor universitário, realizou uma pesquisa com animais selvagens, chegando também à mesma conclusão, qual seja, a Terra está esquentando. Suas afirmações se baseiam no fato de ser cada vez maior o número de espécimes que passaram a viver no norte, não só dos Estados Unidos, mas também do Canadá, ambas regiões de clima notadamente frio. Conclusão: com base em todas as pesquisas realizadas, os cientistas estão comprovando que a temperatura do globo terrestre se eleva dia após dia, determinando mudanças evidentes em todos os setores da vida na Terra. E eu afirmo, nem mesmo os descrentes podem duvidar desse fato.